Boa noite. Eu quero começar esse programa te fazendo uma pergunta. Você já sentiu que estava errada por trabalhar demais? Ou já teve a sensação que está falhando com seus filhos enquanto constrói o seu sonho? Eu sou Rê Guimarães, âncora do programa CME no ar, na Rádio Mineiríssima, e hoje eu trouxe 3 mulheres incríveis para falar que sim, é possível trabalhar todos esses sentimentos com presença com nossos filhos, mesmo se essa presença não for física. E para isso, eu vou começar apresentando a nossa primeira convidada, que é a Karen Lima. Boa noite. Boa noite, obrigada, Rê, pelo convite. Boa noite, colegas. Boa noite. Nós que agradecemos. Eu vou te apresentar aqui para que todos te conheçam. A Karen, gente, é formada em psicologia clínica, psicopedagogia e pedagogia. Sua atuação é voltada para o cuidado emocional e o desenvolvimento saudável de mulheres e adolescentes e suas famílias. Ela atende mulheres utilizando a contoterapia, que a gente aqui já está bem curioso, querendo saber o que é, e trabalha também com a educação positiva. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rê, obrigada pelo convite. Boa noite, colegas. Ai, que bom que vocês perguntaram da contoterapia, né? É sempre bom falar disso. Bom, a contoterapia, na verdade, a terapia traz os contos como ferramenta de trabalho, né? Que é uma ferramenta de trabalho dentro da psicologia. Então, é como se eu utilizo... Sabe quando você conta história infantil e que a própria criança imagina e cria em cima da história? Ou então, depois, quando ela vem trazer alguma coisa, fala, mãe, estou fazendo isso igual a Chapeuzinho Vermelho. Então, é mais ou menos isso que funciona com a gente, né? Logicamente, são contos mais profundos, né? Que vai dentro lá da psique da mulher, que vai tratar de assuntos bem pertinentes à nossa vida hoje. Então, quando eu vou trazer um conto, às vezes a gente trabalha em grupo, né? A gente tem a possibilidade ali de enxergar, né, um pouco do que eu passo, ou do que eu já passei, mas de uma forma mais leve, mais branda. E o conto, ele vai justamente aonde você precisa, sem ir além. Então, mas será que eu vou dar conta de ouvir isso? Vai, porque ele vai te atingir dentro do lugar onde você permite, né? Não mais do que isso. Que legal. Muito interessada. A nossa segunda convidada, Adriana Pinheiro. Boa noite. Boa noite. Obrigada aqui pela participação do CME no ar, aqui na Mineiríssima. Nós que agradecemos. Adriana é assistente social por formação, atuou mais de 24 anos nessa área e hoje é proprietária do Cantinho do Lalau e vem abraçando histórias que fazem sentido à sua vida e criando novas histórias lá no Cantinho do Lalau, né? Com certeza. E eu queria primeiro te fazer uma pergunta, viu, Rei? Foi proposital essa convidada aqui com essa contoterapia? Porque eu acho que faz todo sentido aí, ó. Tudo neste programa, tudo na vida é proposital. Tá vendo? A gente está aqui e parece que é aquela conexão, né, que já estava aqui, ó, para a gente estar juntas, porque eu já adorei também essa... Que bom. Não conhecia essa ferramenta de trabalho, achei muito interessante. Antes da gente dar seguimento, eu quero só atualizar quem está escutando aqui, pensa, nossa, mas por que foi proposital, né? Porque lá no Cantinho do Lalau, a Adriana e a irmã dela, a Glaucia Pinheiro, elas têm um espaço de contos, de falar um pouco, e elas, como é que é o nome mesmo, que eu sempre esqueço? Jogral. Um jogral. Então, é um espaço em que elas contaram a história delas, o Lalau foi o pai delas, né? É o pai, né? E elas
se propõe ali a contar novas histórias, as nossas histórias. Então a gente tem aqui uma conexão dos contos, né? Tem mesmo. Muito bem. E vocês já podem aguardar, porque a gente precisa de outro programa para falar desses contos. Mas, enquanto isso, eu vou contando a história da nossa terceira convidada, a Paola Catrina, que é especialista em MEI. Isso é muito importante para todo mundo aí que é MEI. Um atendimento humanizado. A Paola transforma a burocracia em praticidade e ajuda microempreendedoras a regularizar os seus negócios com segurança e clareza, trazendo autonomia e diminuindo a culpa, né, por estar trabalhando. E eu vou... Boa noite, Rê. Obrigada ao CME no ar e a Mineiríssima. Obrigada a todas pela presença. Eu vou começar perguntando uma coisa que é um incômodo meu para Karen. Karen, a culpa, ela vem mesmo de fora da nossa sociedade, da família, que a gente sempre pensa, o que os outros estão pensando, o que as pessoas estão achando, ou a culpa é uma expectativa nossa, interna? Então, Rê, eu acho que eu vou dizer que é um pouco dos dois, sabe? Assim, nós fomos criadas no mundo e assim, a gente ouviu das nossas mães histórias das nossas avós, né? Então, essas mulheres, antigamente, elas tinham um propósito, que era cuidar da família, né? Cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? E se realizar ali nessa função. Com o tempo, a gente foi crescendo, a gente foi vendo nós, mulheres, né, que a gente tinha espaço sim, que a gente poderia brigar por esse espaço, que a gente poderia correr atrás disso, né? E com tudo que nós fizemos até hoje, a gente acabou saindo, né, desse lugar de que era de tomar conta de casa, mas isso não saiu de dentro da gente. Então isso ficou quase que marcado, assim, uma tatuagem que faz transparente, mas que fica ali dentro. Então toda vez que você vai lá, cresce, corre, faz um tanto de coisa, aí você fala, nossa, mas e o que eu tinha que fazer mesmo? Será que é isso? Será que não é? Né? Então a gente fica no meio desse lugar, assim, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, ou eu preciso de trabalhar, né? Mas eu tenho meus filhos, eu também queria cuidar, eu também queria ir na escola, eu também queria assistir reunião, também queria participar do desenvolvimento, né? E aí vem a culpa, que é esse lugar de que é como se eu não fizesse o suficiente, né? Não tivesse ali presente o tempo inteiro. Então, normalmente essa culpa vem de algo do passado, né? Então, eu deveria ter ido, eu deveria ter feito, eu deveria estar ali. E aí fica essa coisa dentro da gente brigando o tempo inteiro, né? A sociedade nos cobra que a gente também tem que... Eu posso ser tudo, desde que eu seja mãe, que esteja presente, que eu faça isso, que eu faça isso. Nós não conseguimos, né? Então, a gente precisa de achar um equilíbrio nesse lugar, né? Nos abraçar e falar, olha, Karen, pode ir, pode trabalhar, né? Seu filho vai continuar sendo seu filho, vai continuar te amando. Mas por quê? Porque eu posso chegar em casa e dedicar todo o tempo que eu tenho para o meu filho, né? E aí, o que eu costumo falar muito com as famílias é, qual é a conexão com seu filho? Né? Qual é a conexão que você conhece seu filho? Porque a gente vai tanto na correria do dia que eu sei que ele gosta de chocolate. Não, eu quero saber se você conhece qual é o gosto musical. Né? Quem são as pessoas, falando hoje, inclusive das redes sociais, quem são as pessoas que ele acompanha, quem é que ele admira, né? Qual é a música que ele gosta, qual é o filme que ele gosta. Isso é criar conexão. Então, se você consegue ter um espaço, né, depois que você chega desse trabalho, tirar um pouco dessa roupa de trabalho, né? E vestir a roupa de casa e dar conta do seu filho, você vai chegar no equilíbrio. Você vai dar conta de trabalhar. Você vai dar conta de ficar feliz nesse lugar, né? Nessa conquista. E você vai dar conta de ser mãe, uma mãe bacana, que está ali, que está presente, que está atenta, que está para os filhos. Que eu acho que é o principal, né? Esse equilíbrio aí. E você falou uma coisa que me trouxe algo. Eu trabalhei minha vida inteira, né? Mais de 20 anos no mundo corporativo. E quando você falou aí dessa questão de mãe, de trabalhar e tal, eu fiquei pensando que a gente
às vezes julga muitas outras mulheres, né? Do tipo, se uma mulher está muito bem sucedida, é porque a família, o filho está largado, que ela só não sei. Eu escutava muito isso no mundo corporativo, assim. Não, ela trabalha demais porque ela não cuida dos filhos, os filhos. E uma outra coisa que eu aprendi, que é um outro ponto, até na terapia, é o tempo de qualidade, né? Às vezes a gente julga que a gente tem pouco tempo, mas se a gente tem um tempo real, né, é muito mais válido do que você estar, às vezes, o dia inteiro. Essa é uma cobrança que era muito minha, assim, eu ficava muito tempo. E aí eu aprendi assim, mas o tempo que você tá inteira? Você tá ali de verdade ou você tá com a cabeça em outro lugar, né? Mas eu acho que passa muito também por essa questão assim da cobrança da sociedade. A gente dá essa satisfação, porque às vezes a gente até quer levar a vida mais leve, mas a gente fica nessa função de querer comparar, né? O que você está falando aí. Então, assim, a sociedade, a gente seguir os padrões que a sociedade impõe, né? Que tem que ser assim, daquele jeito, né? E às vezes eu falo um pouquinho até que eu fugi um pouquinho da regra, que eu falo que a prática é bem diferente, né? Da teoria. Eu falo que é bem diferente. Quando as minhas meninas eram pequenas, né? E o pai dela saía cedo de casa para trabalhar, saía às 7 horas e voltava às 11 horas, né? Então, assim, aquela coisa de falar assim, o filho tem que acostumar desde cedo dormir na cama dele, no quarto dele. Eu já estava tão cansada que eu chegava, eu colocava ela do meu lado. Aí na hora que o pai chegava, que ele ia carregando e colocando o berço. Eu fazia o que era bom para mim, o que era cômodo para mim, porque chorar, eu acordo, vou no quarto de um. Então, isso tudo é o que eu queria colocar nessa questão mesmo. Que eu acho que a sociedade impõe alguma coisa, mas você tem que ver o que é bom para você. Eu sofri lá na frente um pouquinho para tirar da minha cama depois. Sofri, mas não arrependo em nada. Foi gostoso, valeu o momento, entendeu? E você sabe que você falou uma coisa muito bacana? Porque eu até falei da educação positiva, né? E na educação positiva a gente aprende que nós, seres humanos, é o único grupo animal que tira o filho perto tão cedo, somos nós. Porque o resto todo gruda no filhote e fica com ele lá debaixo deles e não solta enquanto ele não percebe que o filho consegue caminhar sozinho, né? E a gente faz isso porque a gente foi acostumado, porque isso veio lá de trás, porque tem toda essa fala, né? E aí a hora que você ouve uma pessoa falando que deixou o filho, não, meu filho tá dormindo comigo na cama, todo mundo fala, nossa, não é possível, é um julgamento, né, que a gente vai escutando. No entanto, eu acho que você deve ter feito a melhor coisa para os seus filhos. Não tem lugar melhor para você ter segurança. Não tem lugar melhor para dormir bem. Gente, lembra da gente quando a gente passava mal, que a mãe colocava a gente na cama, que você até fazia assim, ai, né? Porque lá é o lugar. Né? Esse é o lugar do amor. E esse é o lugar do amor, do quentinho. A mãe tá ali para você. Né? Então, isso acaba sendo uma coisa muito positiva. Você pode ter certeza, mesmo que você tenha tido trabalho lá na frente, você pode ter certeza que para os seus filhos, eu acho que para você também, né? Sim. Foi um ganho muito grande. Né? Tenho certeza que dali saiu muito mais segurança, muito mais firmeza, muito mais conexão. Né? Eu falo também que a gente tem que torcer para o filho correr para a gente e não correr da gente. Né? Então, teve algum problema? Vem para cá. Vem para cá. Às vezes eu vou ficar brava com alguma coisa, mas eu vou te ouvir. Né? A gente vai tentar junto achar uma saída, né? Pode ter consequência? Deve ter? Deve. Mas a gente vai estar junto. Né? Então, corre para mim, que eu vou estar aqui te esperar. E não tem pessoa melhor para esperar do que mãe e pai, né? Para poder dar uma acolhida. Paola, fala um pouquinho para a gente está falando de culpa, desses sentimentos, né? Desse misto de sentimentos. Se alguma vez nessa sua trajetória aí, você já... Quais são os seus questionamentos e o que você já ouviu de questionamento externo? Muitas coisas, né? Quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Matheus, hoje tem 17 anos, não foi fácil, né? O primeiro filho a gente fica, né, naquela neura, né? Na verdade, a gente cria uma neura, né? E é tão bobagem, porque depois veio a Júlia e foi totalmente diferente.
Mas o Matheus, assim, meu resguardo, eu passei na casa da minha sogra meus 40 dias. E foi assim, toda hora tinha, mas você tem que fazer assim, você tem que fazer, Nossa né? Senhora. Então, assim, acaba que eu não eu agradeço demais, porque também, né, a gente não tem essa visão, né? Primeiro filho, a gente quer que tem uma pessoa realmente sábia do nosso lado, né? Eu não tive minha Experiente, né? mãe, isso, eu não tive minha mãe porque ela não podia na época, mas a minha sogra, nossa, eu sou gratamente, assim, agradecida por ela. Então, assim, é igual a Adri acabou de falar ali, né, que dormia com os filhos, né? Eu tive um problema muito sério com o Matheus, quando era pequeno, ele não dormia. Então, assim, meu marido precisava de sair, eu fiquei, né, de licença maternidade, fiquei um ano e pouco sem trabalhar também. Então, assim, a gente sofre muito, porque a gente pensa assim, ó, eu pensava assim, será que hoje eu vou dormir à noite? Não dormia. Então, assim, para dormir eu tinha que pegar carro, dar voltas e voltas e voltas e voltas no quarteirão, tirava ele do balaim, né? Que eu tinha um balai que uma amiga me emprestou. E na hora que eu colocava na cama ele chorava. Eu falei, então vem, filho, fica comigo. Eu ficava com ele o tempo inteiro no colo, né? Então, assim, e quando ele dormia, eu ia dormir, porque eu já estava cansada. E tinha culpa nesse processo? Não, culpa não, mas assim, eu queria entender o porquê não dormia, né? Mas aí depois eu descobri, sabe o que que era? A luz. Porque eu deixava uma luzinha acesa no quarto dele. Ele sempre dormiu no quarto dele e eu dormia no meu, a babá eletrônica lá. E aí ele não dormia por causa da luz. Aí um dia eu fui na casa de um amigo, nós fomos na casa de um amigo. E aí ela falou assim, ó, Paulo, eu tenho um quarto lá pra vocês, e só que é o seguinte, lá não tem como acender luz. Aí eu falei, não, agora, né, pensei assim comigo assim, nossa senhora, vai ser um caos, né? E foi o melhor Foi ótimo. dia, que ele dormiu a noite A noite melhor inteira. que você teve. Justamente, ele dormiu. Aí que eu fui descobrir que era a luz, né? E aí vai indo, gente. Eu acho que a experiência do primeiro filho, a gente é diferente de passar, né? Porque a gente pensa assim, eu quero dar o melhor, né? Sim, por ser mãe, né? Eu quero ter, e eu não pude, porque assim, depois que ele, um ano e meio, ele foi para escolinha, eu tive que voltar a trabalhar, eu tive uma pessoa dentro de casa, né? Eu não tive esse tempo de estar presente com ele, de levar na escola, né? Porque não tinha como, não tinha. E às vezes tinha reuniões que eu não tinha como ir, porque não tinha como sair do serviço, né? E aí foi assim, mas graças a Deus, acho que o melhor é a educação. Né? Eu deixo, assim, eu e meu marido, uma coisa que a gente conversa muito é a educação, né? Que o mundo hoje está bem complexo, né? Sim, bem complexo. Então, e a gente tenta trazer para a gente, como você falou, que ele venha a gente, né? Então, assim, claro que é tudo dosado, né? Eu não posso dar corda demais. Na hora que eu tô dando muito, eu puxo um pouco para dar o equilíbrio. Como você mesmo falou aí, né? Tá tudo equilíbrio. Então, assim, errar, a gente erra, é normal, né? Todos nós erramos, né? Então, assim, A o que a gente erra gente tentando acertar, né? acertar, justamente. Então, assim, o que eu trago é isso, gente. Não é fácil, né? O primeiro não é fácil. Depois veio a Júlia, ficou mais leve, porque aí eu já falei assim, já tem as malícias, né, do primeiro, e você já não tem aqueles, não pode isso, não pode aquilo, não é isso? E aí você ouve, Fica mais tranquila, isso, né? aí você ouve o pediatra falar assim, não pode fazer isso, mãe. Mãe, isso aqui não pode. Aí eu fico assim, agora eu não vou ouvir pediatra mais. Ouve só o que você tem lá Ouve e seu faz coração. passeio e deixa que o instinto de mãe, ele é tudo, né? Uhum. Então, assim, e a vida vai seguindo, né? Hoje meus filhos têm, um tem 17, a outra tem 12. Graças a Deus são uns bons filhos, né? Eu não tenho que reclamar. E eu acho que você lida bem com a culpa, porque eu nessa história toda aí, eu ia ter me sentido culpada várias vezes, como que eu não descobri que era a luz? Então, assim, eu tô pensando que você é uma das poucas mulheres que conseguem equilibrar isso e tocar em frente, né? Porque às vezes eu acho que a gente fica muito preso ao certo ou errado, e a gente precisa ir vivendo e pensar de fato que a gente está, se tem algum erro, que eu não acredito que seja erro, mas que a gente está sempre nessa busca por tentar acertar. E pensando nisso, Adriana,
Nessa sua jornada aí de 24 anos, né, trabalhando sem muito tempo para as crianças que hoje são adolescentes, né, mas e jovens, né, tem uma que já saiu da adolescência. Qual que é o momento que você se sentiu mais culpada nessa história? Ou você é do tipo da Paola, que consegue lidar melhor com esse sentimento de culpa? Eu acho assim, né? Achei até interessante a fala da Paula ali agora, que não tem uma receitinha, né? Porque a minha primeira foi a mais tranquila, é engraçado, né? Você falando, né? E eu não tive é, é, problema com a minha primeira. Ela foi desde dos 7 dias de vida, ela já dormia a noite inteira. Eu falo, gente, essa aí anima para ter mais filho, né? Eu tive trabalho, foi com a segunda, né? Então, assim, não tem uma receita, uma receita pra, de bolo, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho assim, sabe, Rê, eu ficava era triste. Eu não sentia culpada, não. Que eu falo assim, errar, eu sempre sou daquela opinião que a gente erra mesmo, tentando acertar, né? Mas eu ficava triste, às vezes, por ver o desenvolvimento de quem estava ao meu redor, de filhos de amigas minhas fazendo o básico que todo filho faz, né? Vão para aula de natação, vão para o inglês desde novinho, né? Eu não tinha tempo para isso, né? Porque eu ia cedo para a empresa e voltava no final da tarde. E elas iam comigo, elas ficavam em creche, né? Então eu não tinha quem levar, né? Então eu ficava assim, gente, será que tem alguma coisa errada comigo, né? Ou não dá conta de, às vezes, administrar, de ter uma pessoa que pudesse fazer isso por mim, né? Mas realmente a minha vida era essa e eu fui tentando adaptar dessa forma. E só quando eu saí mesmo que eu fui correr atrás do prejuízo. Eu falei, não, agora eu vou fazer tudo que elas têm direito. E não é nem prejuízo, né? Assim, é porque a gente fica pensando, eu ia falar até completar algo do que a Rê falou, que ela falou assim, eu ia sentir culpa de não ter visto a luz, de nananana. É porque eu tenho a impressão de que a gente parte do pressuposto que mãe sabe tudo. Uhum. Ou mãe tem que saber Tem tudo. que saber né? tudo. Então, quando a mãe percebe que ela não entendeu, né, o porquê do choro, o porquê porque não dorme, aí ela começa a entrar no processo que é de será que eu não sou uma boa mãe? Será que eu, né? Aí que vem essa culpa toda que você falou. A gente precisa sair desse lugar, né? De que a gente sabe tudo, de que a gente tem que saber tudo, né? Às vezes eu acho que quando você fala que o primeiro é difícil por isso, que a gente está muito nova nesse lugar de mãe, né? Nessa profissão de mãe, né? E aí a gente fica tentando fazer de tudo para tudo dar certo. Né? E a hora que a Adri fala que, não, a minha foi a mais fácil, né? Olha que coisa boa, né? Olha que leve que foi para você, né? Assim, você dá conta disso tudo. E a gente vive numa sociedade que cobra a gente o tempo inteiro, né? Que é isso que eu falei no início. Você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma boa empreendedora, né? Enfim. E a gente, quando sai fora disso, a gente começa a se sentir mal, né? Diante do olhar do outro. Que, na verdade, o que incomoda é esse olhar do outro, né? Que acaba, de uma certa forma, nos cobrando muito. Ele até pode não estar fazendo nada certo, mas ele cobra que eu faça, né? Então, que eu Isso que eu estava falando, né? Eu ficava triste de ver as pessoas que eu convivia ao meu redor fazendo tudo isso e eu não conseguia, né, dar isso para as minhas filhas. Então, eu acho que era mais um sentimento, assim, de tristeza Mas mesmo. essa tristeza não é culpa? Sim, você pode chamar de culpa, né? Porque, poxa, eu não posso fazer o que está todo mundo fazendo, né? Eu não dou conta de proporcionar para as minhas filhas o que as outras pessoas proporcionam. Você tinha culpa com a tristeza, né? Eu ficava triste, né? Ali um pouco. E aí? Eu paro de trabalhar? Eu volto a trabalhar, né? O que fazer? Mas você tinha certeza que você tinha que trabalhar. Então, bora seguir o barco, né? Não tem como fazer diferente. E também não tem como você encaixar as coisas, porque a vida é sua, né? Não é isso? Que quando você chega ao ponto de casar e ter filhos, não é que é sua mãe ou quem for, é sua vida.
né? Então é você que vai ter a maturidade de entender, né? O que vai ser legal para você e o que não, né? Assim eu entendi quando foi eu, né? Quando eu tive o Matheus, como você teve o seu, que foi ótimo. A Júlia para mim foi maravilhoso. Ela dormia a noite inteira. A Júlia, ela não me deu problema nenhum. Então, mas assim, é a gente que tem que ver o que é melhor pra gente. Não é espelhar os outros. Hoje eu entendo muito isso. Não, eu não tenho que ser o que os outros querem que eu seja. Eu tenho que ser o que eu quero, que eu quero ser, entendeu? Que eu dou conta. Que eu dou conta, porque eu não tenho que carregar o fardo por não dar conta, né? E antigamente eu carregava muito isso. Eu carregava isso. E hoje não mais. Isso não mais me pertence. Há um bom tempo não mais me pertence. Porque eu tive a sabedoria, o entendimento de chegar ao ponto de falar, você não precisa disso mais. Né? Eu acho que é isso que as mulheres hoje precisam. Porque assim, ó, se você casa, a responsabilidade não é só da mulher, é dos dois, você concorda? É o homem e a mulher. Mesmo que a mulher trabalhe, que ela seja uma executiva, que ela tenha os dons dela e tudo, ela tem. Ela vai chegar em casa, ela vai ter que fazer as coisas que é dela de casa. E da mesma forma o homem, né? Então, é saber discernir uma coisa da outra, né? E hoje em dia não tá tendo muito isso. Eu vejo, assim, algumas coisas, né? Que a gente... ciclos de amizades, pessoas ao seu redor que te trazem isso, né? Que é a mulher. Não é a mulher. É os dois. É o casal. Né? Eu falo em casa que hoje nós somos 4. Porque quando os dois eram pequenos, era eu e meu marido. Certo? Hoje nós somos adolescentes, então nós somos 4. E por que só eu? Então é o que eu trago hoje lá em casa. Por que só eu? Peraí. Um tem 17, um tem 12. O outro já Não tem nenhum bebê tem mais. Aí, mãe, não sei o que. A mãe tá trabalhando. Aí eu, de vez quando eu trabalho em casa. A mãe tá trabalhando. O que vocês querem? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí eu falo, pelo amor de Deus, né? A mãe tá trabalhando, um tem 17, um tem 12, já tá bem grandinho, né? Vamos Quer um ajudar, né? colinho, só isso, quer um colinho. Né? Então, assim, é saber se posicionar também os filhos, né? Porque hoje eu acho que o posicionar é importante. Você dá o gatilho de saber, de falar assim para eles assim, ó, eu te dei a educação, eu te dou, né? Sempre vou te dar. E você tem que falar com ele, ó, meu filho, agora é sua vez, vamos correr um pouquinho aí, porque não é só a mãe, não é só o pai, né? Que a gente tenta trazê-lo em casa, né? Eu e meu marido. Verdade. Entendeu? E se a gente pensar nisso, e aí eu volto a pergunta para você, Karen, nos dias atuais, né, todo mundo aqui com filho adolescente, se a gente pensar nesse dia a dia corrido, e aí uma coisa que lá em casa a gente se policia muito, né? Às vezes, para a gente não transformar a culpa em benefício, tipo, eu estou culpada, estou me sentindo culpada, então eu vou dar um presente. Então eu estou me sentindo culpada, então não compensar uma coisa em outra. Existe uma forma de a gente trabalhar isso, a gente falou da receita de bolo, né? Existe, eu sei que não tem receita de bolo, mas tem algo que a gente possa fazer para direcionar, para melhorar esse sentimento de culpa com a compensação? Eu vou de novo falar nessa palavra conexão, sabe? Porque eu acho que é ela que comanda a nossa história, assim. Então, quando você tem uma conexão com seu filho, se você chegar em casa 8 horas, às 20 horas, e você tem com ele até às 22, que é o tempo lá que vocês têm junto, é o tempo dele dormir. De 20 às 22, se você conseguir sentar com ele, se você conseguir perguntar, às vezes nem ia sentar, porque nem sempre o adolescente gosta de sentar e conversar. Ele gosta de conversar caminhando, fazendo as coisas, andando. Vai atrás, né? Vai, filho, vem cá, eu vou preparar a janta aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você pergunta alguma coisa. Às vezes ele sai andando e senta no sofá da sala para assistir uma televisão. Senta lá do lado dele, vai Lá em andando. casa é a hora do banho. Isso, cada um acaba, né, tendo um momento. Nesse momento, aproveita, né? Aproveita, porque você não precisa de dar um presente para mostrar que você está ali. Agora, se você tiver uma conexão, ele vai esperar você chegar para você conversar. Ele vai esperar você chegar para ele te perguntar alguma coisa ou para ele te contar alguma coisa.
E às vezes aparecem coisas maravilhosas, assim, né? Mãe, você não acredita, sabe aquele meu amigo, tanana. Então, vem contando coisas, aí você para e fala, não, não acredito que isso aconteceu. E aí, o que você fez? Né? Como que você lidou com isso? Né? Ou então ele vem falar, oh, mãe, hoje foi ruim. Ô, meu filho, que pena, né? Que ruim mesmo. Também acho que eu sentiria a mesma coisa que você, né? É a gente permitir que o filho sinta, né? Eu não sei se para vocês, mas na minha época de infância, e eu acho até que eu volto mais um pouquinho da minha mãe, a criança e o adolescente, ele não tinha voz, ele não era visto, né? Então sentir, né, era bobagem. Né? Ai, que bobagem, né? Não liga para isso, né? Continua, deixa fulano para lá. Eles sentem, né? E eles querem ser ouvidos, querem atenção, né? Querem atenção, querem ajuda, né? A grande parte deles hoje, os pais, né, relatam assim, mas ele não gosta quando eu falo, né? Ele não gosta porque ele não acostumou com isso. Então hoje você invade um lugar que você não conquistou. Então foi construído, né? Não foi construído, então é uma invasão. Mas sempre há tempo. Volta atrás, né? Tenha paciência, porque depois para você refazer isso é muito mais difícil, mas é possível, né? Então fala, olha, estou aqui, senta uma vez na semana, se você conseguir sentar e fazer uma refeição junto. Olha o tanto que é bom fazer alguma coisa que seu filho goste, né? Para que ele goste realmente de, né, da refeição, se promover isso para ele. Então, falando dessa conexão, tem uma história interessante assim. Quando é o final de semana, que você tem a oportunidade de ficar com seu filho, ou seja, a oportunidade de ter maiores conexões, né? Então, quando você passa na porta do quarto dele, principalmente quando é adolescente, né? Que ele tá lá sentado no quarto, não arrumou o quarto ainda, a cama ainda tá bagunçada, você passa, você chama a atenção, né? Ou ele tá dentro do quarto o tempo inteiro. E a hora que ele sai, né? A primeira coisa que você fala é: você arrumou seu quarto? Você fez as coisas? Você trocou de roupa? Você colocou a roupa lavada? É sempre assim, é sempre numa cobrança, né? E se fosse diferente, olha que bacana seria, né? Então, na hora que ele tem a oportunidade de sair do quarto, você fala, estava te esperando para fazer o pão de queijo. Vão lá e depois a gente volta no quarto e organiza. Vamos lá fazer o pão de queijo, que aí a gente aproveita e senta um pouquinho. E aí você aproveitou a oportunidade, né? O adolescente, ele está cansado de sair do quarto, da mãe xingar, o pai xingar, ele volta, né? O lugar que ele tem paz é dentro do quarto. A gente precisa de entrar no quarto. Não é ele que tem que sair, não. Não é só ele que tem que sair, não. A gente precisa de entrar, fazer parte do mundo dele. Né? E olha como é que fica mais bacana. Então, ó, vão comigo lá. Tava te esperando. Tava te esperando pra gente fazer um pão de queijo. Isso for de manhã, né? Ou então, se for na hora do almoço, nossa, eu ia te chamar agora pra almoçar. Vamos almoçar junto? Ai, mãe, não quero. Eu tava sentindo sua falta. Vamos comigo um pouquinho. É você mostrar a importância dele na sua vida, né? Isso faz com que a gente crie conexão, né? Com que a gente fique junto. Ele vai querer sair mais vezes para ficar com você. Outra coisa bacana, quando ele senta para assistir televisão, ele não gosta muito de conversar com a gente frente a frente. Mas se você sentar do lado dele, talvez essa conversa flua melhor. Né? Então, nossa, que cena engraçada. O que você entendeu dessa cena? Né? Ele fala, sei lá, porque eles são muito curtinhos, né? Sei lá. Aí você fala, mas olha, eu entendi isso, isso e aquilo. Você também? Pode ser. Pronto. Você já está ali. Quebrou um pouco, envolvida, leve, né? Não é leve, envolvida. Porque, gente, o final de semana, o quarto pode ficar um pouquinho bagunçado. A gente já faz isso a semana inteira com muito rigor, né? Então, se ele arrumou o quarto 1h da tarde ou 3h da tarde, se isso para você conseguir trabalhar isso para você, né? Tudo bem. Agora, não, nós vamos receber uma visita. Filho, hoje não dá para a gente esperar até 3h da tarde, a gente precisa de organizar a casa. Então, você arruma seu quarto enquanto eu arrumo o meu, e daqui um tiquinho eu venho aqui só para ver se precisa de ajuda? Pronto, porque aí você vai trazendo ele para perto de você, né? É isso que é criar conexão. Eu não preciso de 24 horas, eu preciso de 2, de 3, de 1, mas que isso seja constante, que eu preste atenção no meu filho, né? Que eu esteja com ele o tempo inteiro. E a gente está falando de conexão. Eu quero convidar a você que está aí nos escutando para fazer conexão com outras mulheres. Mulheres que empreendem, que têm
não só negócios, mas que querem também ter visibilidade e principalmente lealdade. Então, quero convidar vocês a participarem no dia 13 de maio, que é a nossa próxima rodada de negócio, no Clube das Palestras, na Casa das Palestras, para vir conosco, vir conhecer outras mulheres, participar um pouquinho de uma outra roda de conversa, mas esse eu digo que não é no CME no ar, é no CME presencial. E a gente agora já está começando a caminhar para o fim. Eu falo que isso aqui vai dar muitos outros programas. E eu queria pedir que as meninas trouxessem aí um pouquinho da essência delas, o que elas podem contar e dizer para as outras mais que estão escutando. A Karen aqui contou e deu dicas com muita clareza do que a gente pode fazer no nosso dia a dia de forma leve, sem tornar essa relação pesada, né? Sem piorar essa culpa que às vezes a gente sente, mas que a gente precisa cada vez mais transformar isso em ação, né? E não numa ação compensatória, mas uma ação de conexão, numa ação de tempo de qualidade com os nossos filhos, com o marido, com os nossos pais, né? Que tem muitas mulheres empreendedoras que moram com os pais e que precisam também desse cuidado com eles. Então, meninas, eu queria que vocês deixassem aqui um pedacinho do que vocês sentem e querem compartilhar sobre todas essas histórias aqui. Eu vou puxar o gancho aí do que a nossa colega acabou de falar, porque essa conexão a gente tem que realmente criar a todo momento. E aí, voltando lá atrás do que eu falei quando eu colocava minhas filhas na cama, eu presenciei e vivenciei isso agora recente com uma filha, a mais velha de 20 anos, que fez uma cirurgia, né, recente, e ela fez a cirurgia do nariz, e ela estava sentindo muita falta de ar para respirar, porque coloca tipo um tampão, né, dentro do nariz, e incomodada, sem conseguir dormir, eu falei, minha filha, vem dormir comigo. Aí ela foi para minha cama, ela passou assim uma semana enquanto ela estava recuperando do processo dela, né, o pós-cirúrgico, ela passou comigo. E eu pude também estar ali, dando assistência para ela juntinho comigo, e foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Então eu acho que é isso. A gente também tem o hábito sempre de sentar, pelo menos uma vez por semana, e isso lá em casa é prática. Senta para conversar, elas falarem de mim, o que não está legal, e eu também conversar com elas, a gente alinhar como é que a gente tem que conduzir nas nossas relações. Então, isso é muito positivo, sim, essa conexão e esse resgate. E é essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está aí nos ouvindo. Então, o que eu quero deixar aí para as mulheres que empreendem, né, na verdade, aí, é que pode empreender, né? Pode fazer, pode trabalhar, né? Pode dedicar a sua vida de trabalho. Lembrando que tudo tem o seu tempo certo, né? Tempo conforme a nossa amiga acabou de falar aqui, né? Que seja 1 hora, 2 horas ou 3 horas, né? Que traga isso para dentro de cada um. Lá em casa também a gente tem essa mania, sabe? De sair para ouvir melhor, né? A tentar mais ter o contato, né? Entender. Porque, assim, eu tenho um mais jovem, né? Que tá aí na adolescência, e um entrando, que 12 também, né? Então, assim, a gente tentar entender a cabeça deles também e colocar no lugar deles, né? Eu acho que é o mais importante também. E saber respeitar, né? E a gente traz muito isso lá em casa, sabe? E é muito interessante, né? Você dedicar esse tempo. Pode empreender sem problema nenhum, gente. Tudo muito leve. Comer melhor ainda. Se comer, melhor ainda, justamente, né? E aí a vida é isso aí. Eu acho que você não tem que descontar, né? Ou seja pesado, ou culpar alguém, né? É você que tem que tomar a decisão. Eu acredito que é você. Basta você querer, tudo fica-se mais leve, né? Eu trago muito isso para a minha vida. Então, às vezes a gente mesmo se culpa de uma coisa que é tão bobeira, né? E aí, não, depois você fala, não,
podia ser tão bobeira isso. Nossa, podia ser tão mais leve, né? Algumas coisas. É desagarrar, né? Desprender daquilo. Então é isso, a mensagem que eu trago. Tá. Então, eu fico pensando, né, no que vocês falaram o tempo inteiro, que a gente precisa de tirar a culpa e de nos acolher, sabe? Assim, parar de ter esse peso, assim. Eu posso errar, né? Então você para um pouquinho, pensa, fala, nossa, gente, realmente eu tô sentindo culpa por uma coisa que é boba, que eu não precisava, né? Essa culpa, ela até pode existir, mas ela não tem que ser o guia das minhas escolhas. Né? Então, eu posso fazer escolhas, né? Posso falar, gente, eu errei lá, eu tenho culpa aqui, mas não chega, né? O que eu passei já foi, daqui para frente eu vou fazer diferente, daqui para frente eu vou fazer melhor, né? Quanto mais a gente conseguir se acolher, né? Se abraçar, né? Falar, calma, calma, eu tô te entendendo, né? Eu sei que não é fácil, calma, mas a gente vai conseguir fazer diferente daqui para frente, né? E aí com os filhos é a mesma coisa. Né? Se eu errei hoje, amanhã eu vou fazer melhor, eu já estou consciente disso, né? Nossa, eu nem não dei conta daquilo, mas amanhã eu vou dar conta, né? Amanhã eu vou fazer diferente, eu já tenho, né, a consciência dessa conexão, né? Então, não deixar que essa culpa vire o nosso guia das nossas escolhas. Ótimo. E aí, gente, a gente precisa pensar que nós mulheres não precisamos escolher entre ser uma boa mãe ou empreender ou ser bem-sucedida no nosso trabalho, né? É possível conciliar os dois sem sentimento de culpa. E aí, uma pergunta que eu tenho certeza que vocês devem estar se fazendo aí. Onde é que eu encontro essas mulheres incríveis? Então, quero que cada uma de vocês deixe um contato aí, se eu quiser contratar o Cantinho do Lalau, se eu sou MEI, quero contratar a Paola, se eu estou precisando de uma terapeuta para o meu filho, para minha família, como é que eu vou encontrar a Karen? Deixa pra gente aí o contato de vocês. Meu contato é o @Cantinho do Lalau, o telefone é 31 99401 3071. O meu contato é Paola Cátrina, né? Meu contato é no Instagram PKCaminhas. Meu número é 31 9191 1047. O meu é até muito pertinente. O meu é um contato do Instagram que é escolhas_psi. Então aí é fácil, né? Porque a gente falou tanto de escolhas hoje, então escolhas_psi. Lá tem número de celular, tem e-mail, tem tudo direitinho, né, para a gente poder conversar. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, as meninas aqui, e uma boa noite. Não se esqueçam que toda quinta-feira, às 18 horas, vocês podem conectar na Rádio Mineiríssima, que vão escutar um bate-papo leve sobre o mundo de empreendedorismo, sobre branding, sobre marcas pessoais e também sobre ser mulher, né? Que é uma dádiva. Boa noite. Boa noite.